Porque a rodada, Fortaleza à parte, Ravel, foi boa pro Bahia, né? Foi. O Atlético Foi Mineiro bom. perder do Fluminense foi um sonho. Em casa, né? Em casa, foi um sonho. Né? O Cruzeiro Ainda tem uma perder do Inter. distorçãozinha ali, Fred, desses times que estão abaixo com um número de jogos por fazer ainda Isso. muito Como o Inter, grande. por exemplo. Mas hoje o Inter é o único time que pode passar o Bahia em termos de aproveitamento de pontos perdidos, né? Os Isso. demais não conseguiriam Mas ultrapassar. mesmo assim, foi melhor vencer o Inter do que vencer o Cruzeiro. Com certeza. Né? Com certeza. Porque tem uma nuvem traiçoeira se formando ali, muito distante, na Libertadores e na Copa do Brasil, de ter, por exemplo, Atlético Mineiro e Fluminense, o Atlético campeões e não sair do G6. Mas eu ainda considero algo muito, muito distante. Porque o Bahia caminha a passos sólidos para essa Libertadores. E o jogo de hoje mostrou que, eu diria, talvez, tanto quanto as vitórias ali com Vitória, quanto o Grêmio fora, o bom jogo jogado hoje contra o Botafogo acabou aquela curva de crise, né? Acabou. Virou a página, né? O resultado, os 3 pontos não vieram, mas a atuação foi muito convincente, né? E aí, Ravel, é tocar o barco, né? Agora, assim, pretensões maiores são muito difíceis. De fato, garantir G6 na medida do possível, porque aí você não vai depender de nada nem de ninguém para estar na Libertadores, mas ainda assim aquela 7ª posição muito estratégica e aí com muita diferença, né? Você já tem aí você tem os 2 pontos Cruzeiro, ok, apertado, mas para o 8º colocado você já tem uma distância ali bem consistente, você já tem 10 pontos sobre o Atlético Paranaense, 9 pontos sobre o Atlético Mineiro, 10 pontos sobre o Atlético Paranaense, que a gente está vendo aí a tabela por aproveitamento, né, a classificação. Estrategicamente é o que o Bahia tem que mirar. Está por aí onde está, porque já dá uma possibilidade grande de fechar aí, né, dentro desse grupo de pré-libertadores. 54% projetaria o Bahia com 61 pontos. Acho que historicamente aí vai colocar mais ou menos nessa faixa de tabela que o Bahia já se encontra. Deixa eu trazer a projeção aqui, ajustada do Bahia, tá? Tá. Indo além aqui, Fred, talvez o mais interessante seria só que o Palmeiras estivesse dividindo atenções ainda com a Libertadores para que ele não se mostrasse um adversário tão mais forte no Campeonato Brasileiro. Mas isso é projetando um cenário ousado onde o Bahia ainda pudesse brigar por um G4, onde eu particularmente assim não acredito. Acho que o foco do Bahia de fato tem que ser a manutenção ali no grupo dos 6, na pior das hipóteses, entre os 7 primeiros, porque é onde o Bahia deve se posicionar e aí conquistar algo que nunca conquistou na história dos pontos corridos. Já estaria de ótimo tamanho, e o Bahia tem apresentado, né, agora, sobretudo, desempenho mais recente para credenciá-lo a brigar por essa faixa da tabela. O Bahia enfrentou o Botafogo 4 vezes esse ano e não perdeu nenhuma das 4 partidas. Isso. 62 pontos quase, né, de projeção ajustada. 61, 62, 61,8 ali, quase 62 pontos. E o jogo chave contra o Atlético Mineiro pela frente, né? De novo em casa, né? Na verdade é Red Bull, porque tá invertido. Red Bull primeiro, né? Red Bull fora e depois Atlético em casa. Isso. Mas a tabelinha boa para o momento, né, Ravel? Assim, você pegar o Red Bull que vem aí dando umas vaciladas, time que não costuma ter assim um nível de exigência muito grande, né? Não tem aquela pressão. E depois enfrentar o Atlético Mineiro em casa, com a força da torcida, eu acho que a projeção futura aí para os 2 próximos rodadas dá para sim sonhar até com 6 pontos. E outra coisa, né, Ravel? Queira ou não, vamos ver como é que se dá esses confrontos com o Flamengo, já esse primeiro jogo. Mas tem o lado de garantir a paz no brasileiro para ir com tudo na Sul-Americana, na Copa do Brasil, né? É que eu tava falando com um amigo mais recentemente, Fred. Assim, qualquer outro adversário que eventualmente o Bahia fosse eliminado na Copa do Brasil, talvez não o São Paulo, mas os outros que estavam ali na iminência de serem sorteados,
o torcedor poderia ficar com aquela sensação de que se o Bahia apresentasse o ápice do seu desempenho, daria para eliminar. O Flamengo é uma realidade à parte, né? Vocês mesmos já falaram aí, né? O Flamengo perde jogador, já vem, reforça, já contrata jogador caro, o jogador já joga, já faz gol. Se o Bahia for eliminado pro Flamengo, ninguém vai comentar que isso foi um absurdo, né? Então, uma eventual eliminação, além de não ser classificada como um absurdo, vai fazer com que o Bahia volte todas as suas atenções para a principal competição que ele tem. E essas semanas livres têm demonstrado que, à medida em que o Bahia joga com mais tempo de descanso, o desempenho melhora. Não é coincidência, Fred, que os últimos jogos do Bahia, o Bahia voltou a ter uma performance melhor. O Bahia passou a jogar melhor, porque o seu modelo exige fundamentalmente um nível de exigência física, um nível de entrega que os atletas não vinham conseguindo manter um padrão de excelência jogando toda quarta, todo domingo. Agora, tendo mais espaço, e a tendência que tem até o final da temporada, o Bahia consiga equilibrar melhor desempenho com pontuação. Tô trazendo aí na tela a projeção ajustada do Inter, tá? Bem abaixo da do Bahia, 53,2, ou seja, ele tem esses jogos a menos, mas teria que ser perfeito nos jogos a menos, né? Se ele seguir o Inter que vem sendo, não seria suficiente, tá? O Atlético Mineiro. O Cruzeiro, né? Já no meio de semana, eu acho que agora, né? O Atlético Mineiro, projeção de 51,6 e o Atlético Paranaense de 52,5, tá? O Cruzeiro, vamos ver o Cruzeiro. O Cruzeiro é que tem a projeção acima da do Bahia, tá? O Cruzeiro tem uma projeção de 65 pontos, né? Acima da do Bahia. Mas vem uma queda de rendimento, tá, Fred? Vem uma queda de rendimento. Eu acho que se perdeu um pouquinho na divisão do foco, né? Com a Sula, né? Mas é um Cruzeiro que desde aquela vitória contundente sobre o Botafogo no Rio, né? 3-0, a gente vê aqui nos resultados, ele perdeu a invencibilidade em casa para o Fortaleza, depois ele faz um clássico bem modorrento ali com o Atlético. O jogo contra o Vitória, o Cruzeiro era amplamente dominado pelo Vitória, até ter a expulsão de Neres, que aí mudou completamente o roteiro. Mas até e o gol irregular, né? E o gol irregular. E uma esticada do árbitro ali grande, né? Exatamente. Mas eu tô falando até em termos de desempenho mesmo, Minhoca. Assim, até ter a expulsão de Neres, o Vitória, o Cruzeiro não chegava no ataque. Sim. Era um domínio completo do Vitória, né? E hoje perdeu do Inter. Nesse meio tempo na Sula, ele passa do Boca, mas assim, até mesmo a classificação em casa contra o Boca no meio de semana foi uma classificação com mais risco do que deveria, porque jogou com um jogador a mais desde o início. Né? Ele conseguiu, abriu 2-0, levou um gol. Teve lances até de perigo, que o Boca teve chance ali de até resolver o jogo no tempo normal. Então, assim, é um Cruzeiro que caiu de rendimento. Há uma pressão sobre o Seabra, por exemplo. É um treinador que vem sendo contestado. Assim, ele nunca teve uma grande aprovação, até por ser um cara inexperiente, assim, né? Não tem tanto nome, né? Não tem tanto estofo. Mas eu acho que é uma ótima notícia aí pro Bahia, essa oscilação do Cruzeiro, que pode fazer com que o Cruzeiro, seguindo na Sula, e vendo que é a única oportunidade de título, acabe até dando uma focada na Sul-Americana, que pode ajudar o Bahia nessa disputa aí. Pode. Porque a essa altura todo mundo já esperava até que o Cruzeiro, na verdade, melhorasse o desempenho que já vinha apresentando em virtude dos reforços que vieram na janela. Eu acho que o melhor para o Bahia, né? Ficar nesse bloco de 7, de fato os Atléticos estacionarem ali, o Inter também. Sim. Conseguir até mesmo empate aí com o Cruzeiro nesse jogo aí atrasado do meio de semana. E a gente tem um desenho na Libertadores, que aí é onde o Bahia ele pode ter o a mais para ele no campeonato, Fred. O duelo é Botafogo e São Paulo. Quem passar pode pegar o Flamengo. Se o Flamengo passar, a gente tem no atual G6 da Série A uma equipe finalista. Se o Flamengo passar do Peñarol, ou Flamengo, ou Botafogo, ou São Paulo, vai ser finalista. Então pode ser que provavelmente o Flamengo vai passar, né? Mas assim... Veja só, o Bahia vai ter um lado a favor dele, isso tá claro. Mas vai precisar desse lado. É porque assim, tem o River Plate. O River Plate com a final em casa, né? No jogo único. E aí sendo em casa, queira ou não, o River Plate com o Gadiardo de volta e tudo mais, aí se torna mais aberto. Mas esse é o cenário onde o Bahia pode... Só um ponto, Minhoca. Em casa, mas com estádio dividido, tá? Isso. Não é... Como foi o Maracanã do ano passado, né? Fluminense e Boca Juniors. Tá confirmado que é no Monumental, porque tava só com o Buenos Aires. Veja, eles não estão confirmando, não.
Mas se for River, é claro que é. Ou se forem 2 times menores, pode ser que... É a história da aprendizado da Sul-Americana do ano passado, né? Entendi. Enfim, e aí eu acho que é onde o Bahia pode ter um a mais de possibilidade, que é o 5º colocado pode estar dando vaga direta para a fase de grupos. Entendeu? Que aí essa possibilidade a mais que o Bahia pode ter. Eu acho que, assim, dos confiáveis, o Flamengo, ou mais porque o Botafogo difícil que vai sair do G4, né? Botafogo ou Flamengo, né? Eu quero que seja o São Paulo, mas... São 2 confrontos, né, Minhoca? Para ir para a fase de grupos. O brasileiro... Isso. São 2 fases, né? Os brasileiros entram na segunda fase, e aí quem passar para a terceira fase, quem cair vai para a Sul-Americana, quem passar vai para a fase de grupos. Quem cair na segunda não tem nada. Aquela coisa. Se cair no primeiro mata-mata da pré, já era. Aí, exatamente, fica sem nada. É porque tem um mata-mata antes, né? Isso, uma primeira fase que não envolve brasileiros, nem argentinos. Isso. Então, se cair na segunda, não vai para canto nenhum. Isso, exato. Se cair na terceira, vai para a Sula. Aí vai para a Sula, se passar, vai para a fase de grupos da Libertadores. O que aconteceu com o Fortaleza, né? Sim. Perdeu do Cerro Porteño. Perdeu do Cerro Porteño, exatamente. Foi para a Sula e foi vice-campeão. Exatamente. Tirou o Cerro? Não, né? Não, tirou o Libertad depois. Tirou o Libertad, Tirou o Libertad nos oitavos.